Muito boa noite, Oração Ação. Já estamos quase nos aproximando da 1000ª edição do Oração Ação. Algo para nós comemorarmos pela persistência, pela paciência, pela disciplina. Estamos na edição 935, mas já podemos vislumbrar esse justo momento de comemoração. Hoje vamos falar sobre a ciência materialista. Estamos no capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral, do livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que nós recomendamos a leitura, o estudo, e aqui fazemos a nossa reflexão apenas a título de estímulo, sem nenhuma pretensão de ter palavra final sobre nada, porque uma ciência baseada, uma ciência, uma filosofia, uma religião como é o Espiritismo, baseada na razão, a fé raciocinada, não pode ter dogmas nem interpretações fechadas. É uma interpretação que busca estimular outras. Ok? Então, hoje estamos na questão 898 e que fala sobre a ciência materialista. Kardec pergunta assim: uma vez que a vida no corpo físico é apenas uma passagem temporária neste mundo, e que nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, pergunto, é útil o nosso esforço para adquirir conhecimentos científicos que se referem apenas às coisas e às necessidades materiais aqui na Terra? Em outras palavras, a ciência materialista tem valor? Há justificativas para investirmos nossos tempos, nossos recursos, nossas inteligências na ciência materialista? Pergunta interessante, não é? Vamos ver a resposta. Sem dúvida. Então os espíritos respondem que sim, e ainda por cima de uma forma enfática, sem dúvida. Primeiro, porque os conhecimentos científicos colocam o homem em condições de auxiliar os seus irmãos. O conhecimento científico não é do mal nem é da luz por ele em si. Todo conhecimento filosófico, científico, religioso, ele é neutro. O que lhe dá sentido positivo ou negativo, bom ou mal, luminoso ou sombrio, é o uso que se faz dele, como todos os outros instrumentos. Uma faca, uma tecnologia, um veículo, tudo o que existe fora do homem é neutro em si. Pode tanto ser usado para o mal quanto para o bem, e a ciência materialista não escapa disso. Ao contrário, dizem os espíritos aqui que os conhecimentos científicos colocam o homem em condições de auxiliar os seus irmãos. Não o obriga, não determina, mas lhe dá condições de ajudar de um homem, de uma criatura ajudar a outra. Depois, porque o desenvolvimento intelectual ajuda o espírito a evoluir. Então, não fosse por outro motivo, só o desenvolvimento intelectual que a ciência materialista propicia
já tem valor por si. Eu considero que seja universal, que todos aqueles que já passaram por um banco escolar questionaram a validade de algum conhecimento que lhe foi passado. Para que me serve o logaritmo, a análise sintática, saber de cor os afluentes da margem direita do rio Amazonas, a data de nascimento de Tiradentes ou do seu óbito? Que valor tem o conhecimento racional, o conhecimento científico de base materialista? Todos os alunos, entendo eu, deveriam ser instruídos sobre o desenvolvimento cerebral, porque se tomassem ciência de que ao estimularmos um cérebro, uma célula neuronial, um neurônio, estabelece sinapses, ligações, ou utiliza-se de ligações já feitas, reforçando-as. Se nós soubéssemos disso, entenderíamos que o cérebro precisa ser exercitado e fortalecido, quase como um músculo. Então é tão útil desafiarmos nosso cérebro quanto desafiarmos nosso corpo. Isso é recomendado pelos médicos, inclusive, como preventivo a doenças como Alzheimer. Impedimos a acomodação, de uma certa forma, a atrofia cerebral pelo seu exercício. Então, aprender uma outra língua, desenvolver práticas fora da sua zona de conforto, é recomendável para aquele que quer prevenir-se de Alzheimer, entre outras doenças que acometem o nosso equipamento cerebral. Se assim é, e assim é, todo conhecimento científico materialista vai ajudar os envolvidos e os beneficiários e os estudantes desse conhecimento, ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas a desenvolver o seu conhecimento, e um conhecimento puxando o outro, embasando o outro. Os benefícios são incalculáveis. Então aqui eles dizem, os espíritos, que o desenvolvimento intelectual ajuda o espírito a evoluir. E aqui o espírito não é um espírito, é o espírito de todos aqueles que se abrirem para aquele conhecimento. Pelo estudo, pelo benefício, pelo desenvolvimento. Muito bom. Continua os espíritos na resposta. No mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, o homem aprende em uma hora o que levaria anos para aprender na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber de tudo. Como o progresso deve se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas contribuem para o desenvolvimento do espírito. Os relatos espirituais, psicografados
por diversos médiuns, com destaque, é claro, para Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que escreveu, enquanto vivo, cerca de 400 livros, mas já está em quase 500 atualmente, dado o material que ele deixou e que tem sido lançado como novos livros. Esse farto conhecimento do mundo espiritual nos ajuda demais a compreender as leis, as regras, a realidade do mundo espiritual. E na série, especialmente na série André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, ficamos sabendo que após a morte nas colônias, se conseguirmos alcançar esse fabuloso estágio de evolução, de estar após a morte nas colônias espirituais, somos estimulados ao trabalho, somos estimulados ao aprendizado, às pesquisas. Ou seja, a ciência, ela não tem rótulos, ela sempre serve à expansão. Basta ver que inúmeras leis científicas servem também para a compreensão espiritual. Quando a lei da inércia estabelece que se um corpo está parado ou em movimento, ele continuará parado ou em movimento, exceto se uma outra força agir sobre ele, ajuda demais a entendermos nossos hábitos, nossas acomodações. Quando a ciência diz que a toda ação corresponde uma reação em igual intensidade e sentido contrário, nos ajuda demais a entender o funcionamento da reencarnação, da chamada lei do karma. É natural que toda ação gere uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E assim, todos os conhecimentos profundos, eles não podem ser rotulados apenas de materialistas, apenas de filosóficos ou religiosos. O conhecimento, ele é uno, ele é integral. E toda mente não dogmática, e podemos ser dogmáticos em tudo, não apenas nas religiões, não apenas na política, podemos também ser dogmáticos, ser materialistas dogmáticos, que negam qualquer realidade espiritual, e infelizmente existem muitos. Mesmo que nós sejamos dogmáticos, fanáticos, a realidade é que o conhecimento é uno. E todo conhecimento estimula outros. Estimula os pesquisadores, os que ensinam, os que aprendem. Estimula que o conhecimento se expanda. Então, mesmo no mundo espiritual, como aqui reforçaram os espíritos, nós aprenderemos sempre. Nenhum conhecimento é suficiente. Sempre precisaremos de novas ideias, de novas compreensões. Aqui eles dizem então que entre uma encarnação e outra o homem aprende em uma hora o que levaria anos para aprender na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Olha só a importância. Todos os conhecimentos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. Estágio que, para ser alcançado, precisa de muita contribuição. E uma grande construção, um grande edifício, precisa de cada tijolo, de cada saco de cimento que for colocado nele. Não é?
todas, como o progresso deve ser realizado em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas contribuem para o desenvolvimento do espírito. Não criemos falsas oposições, partidos, trincheiras para guerrear. A religião não se opõe à ciência. A ciência não se opõe à religião. A oposição que existe entre elas, a guerra que existe entre elas, a repressão e o dogmatismo que existe entre elas, em todos os sentidos, é o mau uso que é feito delas por religiosos e por cientistas. Não sejamos nós esses que, a título de defesa de uma pureza doutrinária, de uma pureza científica ou religiosa, negam conhecimentos importantes que se expandem, favorecem, servem às pessoas e ao progresso das coletividades. Sem dogmas, meus amigos, sem preconceitos, com boa vontade, dedicação, persistência, todos nós expandiremos nossa compreensão, e expandindo essa compreensão, tomaremos cada vez melhores decisões, cresceremos espiritualmente, além de materialmente. Muito bom. Fabuloso que resistamos a essa guerra que foi colocada. Ela não tem lógica. Ancestralmente, pensem na figura de um mago Merlin, pense num Hermes Trismegisto, pense no pajé de uma tribo. O pajé era também um conselheiro, era uma referência não apenas espiritual, mas uma referência de conhecimento, de entendimento, de compreensão da vida. E assim o mago Merlin, que não era apenas um cientista, mas era também um filósofo, era também um religioso. Quem fez essa separação depois foi a má utilização da ciência e da religião por homens egoístas. Nós não somos obrigados a repetir erros. Nós precisamos olhar a história, olhar a realidade e nos abrir à verdade que é integral, que é una, porque é essa verdade que nos libertará. Muito bom. Vamos saudar os amigos então. Gugu Souza, expressando sua gratidão a todos nós, expressão de gratidão que nós também compartilhamos com todos e endereçamos inclusive para os coordenadores espirituais do nosso momento, do nosso grupo. André Santos dando o seu boa noite, Lúcia Galvão dando o seu boa noite, Sérgio Marques, muito bom estar com vocês, domingo Natal, linda noite para você também. Mônica Silva, vibrações para o Jai Gomes, nosso amigo, que ele receba hospitalizado em crise, em necessidade como está hospitalar, receba a nossa energia, o nosso amor, a nossa contribuição de energia que vai também, que transborda também para todos os necessitados de saúde, hospitalizados ou não, da nossa humanidade. Então, o boa noite de Nirka Jazeira, a lembrança de Mônica Silva de amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam também nossa força, nosso impulso, nosso estímulo, nossa energia. Mônica lembra também das vítimas das guerras, dos desastres climáticos,
que todos eles recebam esse nosso impulso, essa nossa solidariedade. E a Mônica também endereça o seu boa noite a todos os amigos. Muito feliz por estar com vocês, que essa nossa compreensão, que essa nossa ultrapassagem das trincheiras, das guerras, que só o preconceito e as crenças estreitas humanas têm gerado. Ao contrário, remetamo-nos de coração aberto e de boa vontade para esse conhecimento integral, saindo da tendência competitiva para uma tendência cooperativa e integrada, que é o conhecimento, que é a ciência, que é a filosofia, que é a religião que todos nós precisamos e que teremos, porque será esse o conhecimento integral do mundo de regeneração que está se formando nesse momento. Todo aquele que quiser estar e contribuir para esse mundo de regeneração, todos que quiserem evoluir com a evolução da Terra, precisam pular muros, integrar conhecimentos, abrir portas, estabelecer pontes com as pedras que faziam muros. Que essa imagem inspiradora dirija os nossos dias. Grande abraço e até amanhã.